Bom dia, que todos estejam na graça de Deus, que Deus possa abençoar a vida de vocês e que todos os dias sejam um tempo em nossas vidas para florescer, amém? Irmãos, hoje eu vou dar continuidade à nossa leitura bíblica. Eu tive parada, tá? Lá vem mais uma explicação, tá, irmãos? Eu estava mexendo com mudança, correria, casa cheia de gente, ajuda lá, ajuda cá, um barulho, então eu preferi dar um tempinho da minha leitura bíblica. E hoje eu estou retomando, amém? Irmãos, hoje nós vamos entrar no livro de Esdras. É um livro, que fala sobre a promulgação do decreto por Ciro, porque nós terminamos a nossa última leitura bíblica falando sobre o decreto de Ciro para edificar o templo, que foi quando ele, por um período de cerca de meio século, tinha transcorrido entre os eventos narrados nos versículos anteriores, para que a palavra do Senhor dita pela boca de Jeremias se cumprisse. O Império Medo-Persa tinha derrotado o Império Babilônico. Estima-se que Ciro, sendo filho de Ester, tenha sido influenciado grandemente por sua piedosa mãe, pois ele, sem dúvida, reconhecia que fora o Senhor quem o tinha levantado sobre o Império da Pérsia, Então, hoje nós estamos entrando no primeiro capítulo do livro de Esdras, que fala sobre a promulgação do decreto por Ciro. Vocês puderem me acompanhar, no versículo 1, no primeiro ano do Ciro, rei da Pérsia, para que viesse a se cumprir a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino e também por escrito, dizendo: Assim tem dito Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus tem me dado todos os reinos da terra, declarou o monarca, dando louvor ao Senhor por sua posição. E me incumbiu de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós há de todo o seu povo, que esteja seu Deus com ele, suba até Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. A qualquer um que estiver ficado para trás, em todos os lugares onde peregrinar, os homens do seu lugar o ajude com prata e ouro, e bens e com animais e com dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. As preparações para o retorno de Israel da Babilônia. Versículo 5. Então os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e levitas se levantaram com todos aqueles cujos espírito despertou Deus para subir e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E todos os que estavam habitando nos arredores confortaram as mãos deles com vasos de pratas e de ouro, com bens e com animais e com coisas preciosas, muito mais do que se ofereceu voluntariamente. E o rei Ciro tirou também os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e tinha posto na casa de seus deuses. Refere-se, irmãos, aos vasos sagrados que tinham sido usados no templo de Jerusalém antes que fosse destruído. Tirou-os, pois, Ciro, rei da Pérsia, pelas mãos de Midredate, o tesoureiro, o qual os entregou contados a Besbazar, príncipe de Judá. E esta é a conta deles: 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, 410 outras bacias de prata e outros 1000 utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata somaram 5.400. Todos os fez levar
Esbazar, com os que subiram do cativeiro da Babilônia em Jerusalém. Capítulo 2 do livro de Esdras. Irmãos, esta lista de utensílios não é de nenhum interesse para o coração natural. Mas quantas vezes nosso Senhor deve ter, como homem, lido e relido esta palavra? Todas eram preciosas ao seu coração e também são preciosas ao coração de quem o ama. Nós amamos a Deus e nós sabemos que nós temos que ter amor às coisas divinas. Nós temos que amar mais as coisas divinas do que as coisas terrenas, porque aqui na terra não vai sobrar nada para nós. Então nós temos que começar a nos preparar para o reino divino, porque é lá que nós vamos viver, é junto ao nosso Deus, que o Espírito Santo possa estar nos guiando através dessa leitura bíblica, que nós possamos entender o amor de Deus por nós. Amém? O primeiro grupo de judeus retorna ao cativeiro sob a liderança de Zorobabel. Capítulo 1. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, transportou para a Babilônia e que voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade. Muito ou melhor, a maioria destes nasceram no cativeiro, irmãos, os quais foram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Zeraias, Relaias, Mardoqueu, Mispar, Bigvai, Reum, Beonar. O número dos homens do povo de Israel, os filhos de Parós, 2.170, os filhos de Cefátias, 372, os filhos de Ará, 775, os filhos de Bate, Moabe, dos filhos de Jesuá e Joabe, 2.812, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zalu, 945, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Bani, 642, os filhos de Bebai, 623, os filhos de Asgad, 1.222, os filhos de Adoni são 666, os filhos de Bigvai, 2.056, os filhos de Adim, 454, os filhos de Ater, de Ezequias, 98, os filhos de Bezai, 323, os filhos de Jorá, 112, os filhos de Azum, 223, os filhos de Gibar, 95, os filhos de Belém, 123, os filhos de Nedofá, 56, os filhos de Anatote, 128, os filhos de Asmavete, 42, os filhos de Kiriat, Arim, Kefira e Remhote, 743, os filhos de Ramá, 621, os homens de Micmas, 122, os homens de Betel, 223, os filhos de Nepo, 52, os filhos de Agmis, Magbis, 156, os filhos do outro Elão, 1.254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Lod, de Adite, o Ono, 725, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Zenar, filhos 3.630, os sacerdotes, os filhos de Jedaias, da casa de Jesuá, 973, os filhos de Emer, 1.052, os filhos de Bazur, 1.247, os filhos de Arim, 1.017, os levitas, os filhos de Jesuá e de Cadmel, os filhos de Adoia, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 128, os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Jacube, os filhos de Adita, os filhos de Zobai, entre outros, 139, os Nedinins, os filhos de Zia, os filhos de Ezuva,
os filhos de Dapaote, os filhos de Querós, filhos de Sia, os filhos de Badom, os filhos de Lebaná, filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Zanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gá, os filhos de Reaias, os filhos de Errim, os filhos de Negota, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Bazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos de Meunitas, os filhos de Nebuseus, os filhos de Abacuque, os filhos de Acuba, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arná, os filhos de Barcos, os filhos de Sirera, os filhos de Tarna, os filhos de Nezias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Zoferete, filhos de Perúbada, os filhos de Jalá, filhos de Dargon, os filhos de Gidel, os filhos de Zetatias, os filhos de Atil, os filhos de Poqueret, os filhos de Ami, todos os Netinins, filhos dos servos de Salomão, 392. Esses também foram os que subiram de Delmelá, Del-Arzá, Querube, Adã e Mé, os quais não puderam provar que a casa de seus pais e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Ledaias, os filhos de Tobias, filhos de Necoda, 652. Irmãos, o número total de judeus que retornou de Babilônia para Israel era de 49.897. Este número inclui os servos, os cantores, mas nem todos foram enumerados aqui. São muitos, foram muitos, né? Os sacerdotes, versículo 61. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaias, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, o qual tomou mulher das filhas de Barzilau, o Gileadita, qual foi chamado pelo nome delas. Esses procuraram o seu registro na genealogia e não foram achados. E foram então tidos por imundos e lançados fora do sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que houvessem sacerdote em Urim e Tumim. E toda essa congregação unida como um só homem era de 42.360, sem contar os seus servos e as suas servas, os quais eram 77.337, e tinham também 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, os mulos 245, os camelos 435, os jumentos 6.720. E alguns dos chefes dos pais, quando vieram à casa do Senhor, a qual estava em Jerusalém, ofertaram voluntariamente para a casa de Deus, para levantá-la em seu lugar. Segundo as suas posses, deram ao tesoureiro da obra 60.000 dracmas de ouro, 5.000 libras de prata, e 100 túnicas sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas e outros povos, e os cantores dos porteiros e os netinins em suas cidades, e todo Israel também em sua cidade. Capítulo 3, irmãos. A restauração do culto. E tendo chegado o 7º mês, e os filhos de Israel já estando na cidade, ajuntou-se o povo como um homem em Jerusalém. Então se levantou Jesuar, filho de Josadaque, seus irmãos os sacerdotes, Zorobael, filho de Zeatiel, com seus irmãos, edificaram o altar de Deus de Israel para sobre ele oferecer holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Assentaram o altar sobre as suas bases, porque tinham medo dos povos da terra, e ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. Celebraram deste modo a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram os holocaustos a cada dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa em seu devido lugar, devido dia. E além disso, os holocaustos contínuos e as suas novas e todas as festas consagradas ao Senhor, de todo sacrifício e ofertas voluntárias do Senhor. Irmão, diz respeito aos sacrifícios ordenados em números.
Além disso, havia o oferecimento de sacrifícios em qualquer momento em que tais ofertas fossem trazidas por indivíduos israelitas. Irmãos, fiquem em Números 28, 11 e 15, tá? Quem quiser acompanhar. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Mas o templo do Senhor ainda não havia sido posto em fundamentos. E deram, pois, o dinheiro aos carpinteiros e oficiais, e deste modo também comida e bebida, azeite aos sidônios e tírios, para que trouxesse madeira de cedro, Líbano, pelo mar até Jope, conforme a vontade de Ciro, rei da Pérsia, a respeito disto. A reconstrução do templo começa, versículo 8. E no 2º ano da sua vinda da casa do Senhor, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, que é Josué, filho de Josadaque, e o restante de seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que tinham vindo aos cativeiro para Jerusalém, iniciaram a obra da casa do Senhor, e puseram os levitas de 20 anos para cima para que estivessem a cargo da obra da casa do Senhor. Foi no 2º ano da estada deles, irmãos, da terra de Israel, que a obra do templo foi iniciada. Em Jesuá, também seus filhos e seus irmãos Cadmiel e seus filhos de Judá, como um só homem, assistiam para apressarem o que faziam a obra da casa de Deus. Os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos levitas. E quando os pedreiros do templo do Senhor lançaram os alicerces, puseram-se então os sacerdotes, já vestidos com suas roupas e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para exaltar o Senhor, segundo o que Davi, rei de Israel, havia instituído. E cantavam, exaltando e rendendo graças ao Senhor em grupos, e diziam: porque ele é bom, porque para sempre é sua misericórdia sobre Israel. E todo o povo celebrava com grande júbilo, bendizendo ao Senhor, porque se lançava o alicerce na casa do Senhor. Irmãos, certamente este foi um momento em que o regozijo era muito apropriado. E além disso, concentrava-se a música e no louvor, e o que o Espírito Santo tinha orquestrado através de Davi durante muitos anos. E muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes dos pais, anciãos que tinham visto a primeira casa, vendo os fundamentos sendo postos nessa casa, choraram em alta voz, enquanto muitos davam grandes brados de alegria. E não se podia discernir no povo o clamor dos gritos de alegria e a voz do choro do povo, porque bradava o povo com grande júbilo, a ponto de ouvir o ruído até muito longe, irmãos. De fato, o povo judeu, em suas demonstrações de amor, tanto para o gozo, para a tristeza, era muito expressivo. Irmão, nós vemos aqui nesse último versículos a importância do louvor, a importância da adoração, a importância do clamor a Deus, somente a Ele. Nós sabemos que muitas vezes, quando nós se encontramos com dificuldade, com aflição, com alguma tristeza, alguma preocupação, eu tenho certeza, se vocês aprenderem a ouvir os louvores, se vocês começarem a clamar a Deus, tudo isso vai embora das suas vidas, como vai na minha. Irmãos, é um exemplo que eu estou dando a vocês. Muitas vezes eu me sinto aflita, me sinto preocupada. E na própria palavra diz, não estejam ansiosos nem preocupados. Porque quem se preocupa com a nossa vida é Deus. Quem se preocupa com o dia de amanhã é Deus. Hoje nós se preocupamos com o que ainda há de vir amanhã. Ao invés de nós se preocuparmos com o dia de hoje, fazer, desfazer, procurar projetos, a gente fica preocupado com o que a gente tem que fazer o amanhã. Só que o amanhã só pertence a Deus, irmãos. Aqui na palavra diz que quando nós clamamos a Deus em choro, ou em alegria, mas nós louvamos, exaltamos a Deus, Deus nos traz resposta. Então você aí do outro lado, irmão e irmã, que se encontra perturbados, preocupados, ansiosos, aflitos, lance nas mãos de Deus. Esse é um jugo que Deus vai fazer que se torne leve.
Porque é Deus que peleja por nós, é Deus que sabe o que é melhor para nós. Não guarde em seus corações mágoas que vão te fazer mal. Não guarde para si o que você pode entregar nas mãos de Deus. E olhe, tudo que vocês entregarem nas mãos de Deus, não peguem de volta, irmãos. Deixe nas mãos dele, porque somente nas mãos dele, ele fará o certo para nós. E ele trará resposta. Nossa vida, claro que ela não é perfeita, mas aos olhos de Deus, ela é sim perfeita. Então nós temos que entender e passar a enxergar a nossa vida nos olhos de Deus, através de Deus. E como é que a gente faz isso? Entregando a Ele nosso jugo, entregando a Ele nosso fardo. Não quer dizer que Deus tenha que carregar sozinho, mas Deus não nos deixa carregar sozinho. Deus está conosco. Deus está conosco em casa, no vale, no deserto, nas aflições, na tristeza, na depressão, na ansiedade. Lance somente a Deus as suas ansiedades, que elas não são suas, irmãos. Nós temos que entender que tudo para Deus tem cura, porque para Deus nada é impossível. Para nós pode ser impossível. Nós somos meros seres humanos. Mas para Deus, o impossível sempre foi possível. Porque é Ele que nos criou, é Ele que nos fez. Ele nos gerou desde o ventre dos nossos pais. Desde os nossos antepassados, Deus já sabia que nós iríamos existir. Deus já sabia que você ia ser um filho complicado. Deus já sabia que você ia ser um filho perfeito. Deus já sabia que você ia passar por algum tipo de aflição, algum tipo de problema. Mas assim como Ele já sabia de tudo isso que nós íamos passar, Ele também tem a resposta para tudo. Ele tem a cura para tudo. Irmãos, irmãs, vocês aí do outro lado, preste bem atenção nessa palavra que eu vou falar para vocês. Essa doença que está te incomodando, a cura está nas mãos de Deus. Esse filho que está desviado no mundo das drogas, no mundo dos vícios, desviado do caminho do Senhor, ele também tem a resposta nas mãos de Deus. Esse trabalho que vocês necessitam tanto receber, por estar desempregado, por querer sustentar a sua família, colocar o pão de cada dia na mesa e não ter de onde tirar, nas mãos de Deus está a resposta. Tudo que é impossível para nós é possível para Deus. Então você aí do outro lado, preste atenção, coloque nas mãos de Deus tudo que vocês necessitam, seja ela qual for. Seja no sentimental, no financeiro, no familiar, na saúde, na vida espiritual. Tudo que estiver te incomodando, tudo que estiver tirando a sua paz, coloque nas mãos de Deus. É só Ele, irmãos. Não é eu aqui do outro lado, não é sua mãe, seu pai, seu irmão, seu parente. Ninguém vai trazer a resposta que vocês necessitam. Somente Deus entregará nas suas mãos a resposta, amém? Vamos orar? Que vocês possam me acompanhar nessa corrente de oração, que nós possamos formar uma grande corrente de oração, que nós possamos interceder, não só por nós, pelos nossos, mas também por aqueles que estão lá fora, necessitando de bênção, necessitando de oração, necessitando de libertação, irmãos. Porque nós temos que entender que muitas vezes nós achamos que nossa vida está difícil, mas tem alguém lá fora que está com a vida bem pior do que a nossa. Tem alguém lá fora que necessita de um teto. Tem alguém lá fora que necessita do emprego. Tem alguém lá fora que necessita de um alimento. Então vamos orar, irmãos, que vocês possam me acompanhar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu entro na sua presença, meu Deus, com meu coração quebrantado, Pai. Porque só o Senhor pode nos escutar, só o Senhor pode nos ouvir, meu Pai.
Pai, nesse momento eu estou aqui, Pai, para te pedir perdão pelas minhas falhas, pedir perdão pelos meus pensamentos, talvez por algo que eu possa ter feito que não te agradou, Pai. Pedir perdão porque às vezes sou teimosa e não faço o que o Senhor quer que eu faça na minha vida, Senhor. Senhor, eis-me aqui, meu Deus, te pedindo perdão, Pai. E que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, me perdoar. Me dá, Senhor, meu Deus, sabedoria, discernimento, inteligência, Senhor, meu Deus, para fazer a sua vontade. Pai, nesse momento eu apresento, Senhor, meu Deus, a cada vida que aqui se encontra nessa corrente de oração, Pai. Sei, Senhor, meu Deus, também que meu canal é um canal simples, Pai. Mas eu espero, Senhor, meu Deus, que através de Ti, através do Espírito Santo, Senhor, meu Deus, esse canal venha crescer. Não para minha glória, mas tudo para a honra e glória do Seu nome, Pai. Para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado, Pai, através de bênçãos e testemunhos, Senhor, meu Deus, lançado aqui neste canal. Pai querido, Pai amado, entra, Senhor, meu Deus, com providência na vida dos teus filhos, entra com providência na vida das suas filhas, Pai. Pai, vai de encontro aos nossos jovens, nossas crianças que dependem de Ti, Pai. Sei que nós somos os pais, que o Senhor nos deu essa autoridade para cuidar, mas só o Senhor pode, Senhor, meu Deus, tornar o impossível possível em nossas vidas. Guarda, Senhor, meu Deus, a casa dos teus filhos. Guarda, Senhor, meu Deus, o emprego dos teus filhos, Pai. Vai repreendendo, Senhor, meu Deus, toda força maligna, toda força espiritual. Vai repreendendo, papai querido, toda macumba, toda feitiçaria, todo trabalho feito, toda oração contrária na vida dos seus filhos e filhas, Pai. Na minha vida, na vida dos meus filhos e familiares. Senhor, meu Deus, vai repreendendo, Pai, a inveja, o ódio, a soberba, o disse-me-disse, a fofoca. Vai repreendendo, Senhor, meu Deus, todo olhar lançado de maldade, todo pensamento, Senhor, meu Deus, lançado de maldade na vida dos teus filhos, Pai. Pai, vai curando, vai levando a cura na vida dos teus filhos, nos ossos, na carne, nos nervos, no sangue, na pele. Vai curando teus filhos, Senhor, meu Deus. Vai tocando com as suas mãos poderosas sobre a vida dos teus filhos, Senhor, e libertando eles de todo tipo de enfermidade, seja ela lançada como carnal, como espiritual, Pai. Vai tirando, Senhor, meu Deus, da vida dos teus filhos todos os empecilhos, todas as pedras do tropeço. Vai, Senhor, meu Deus, cumprindo o Salmo 91 na vida dos teus filhos. Vai cumprindo o Salmo 23 na vida dos teus filhos, Pai. Que através da sua palavra, meu Deus, os seus filhos venham ser abençoados, guardados, libertos, Senhor, meu Deus, de todo mal. Vai arrancando todo vício, Senhor, meu Deus, da vida dos teus filhos, jovens, crianças e idosos. Pai querido, Pai amado, visita os hospitais, meu Deus, os leitos das UTIs. Visita, Senhor, meu Deus, o neonatal. Visita, Senhor, meu Deus, os quartos onde se encontra um acamado, Pai querido, Pai amado. Vai guardando os visitantes, os acompanhantes, os vigilantes, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares. Vai guardando, Pai. Vai tirando, Senhor, meu Deus, toda potestade, todo principado, Senhor, meu Deus, do caminho e da casa dos teus filhos, Pai. Senhor, meu Deus, ouve a cada oração, a cada pedido, a cada clamor, Pai. Que seus filhos venham a te honrar, te glorificar e te exaltar, Senhor, meu Deus. Pai, vai tirando da vida dos teus filhos, papai querido, todo não. Que eles venham receber o sim naquele processo, naquela papelada dos advogados, embargadores, juízes, porque o Senhor é o Deus dos advogados. É o Senhor que pode tudo, é o Senhor que é nosso juiz, nosso advogado, nosso embargador, nosso promotor. É o Senhor que nos traz a resposta, Pai, não o homem. Porque a última palavra sempre vem de Ti, Senhor. Nos ensina, Pai, a Te servir. Nos ensina a fazer o que Te agrada aos Seus olhos. Nos ensina, Pai, a Te conhecer melhor. Em nome de Jesus, meu Pai, purifica nossa terra, Pai. Vai de encontro a todos esses países que se encontram em guerra, Pai. Vai de encontro a essas pessoas que causam maldade nos seres humanos, nos animais. Pai, que nós não estamos aqui apenas buscando por vidas humanas, mas buscamos também pela natureza, Pai. Pelos nossos animais, pelas nossas florestas.
Nós buscamos pela nossa natureza, Senhor, meu Deus, muitos lugares que estão se acabando em fogo, muitos lugares que estão se acabando em água. Ô Senhor, meu Deus, repreende a ventania, repreende o furacão, repreende o fogo, repreende a água, Pai, porque foi o Senhor que criou o mundo, foi o Senhor que criou os céus e a terra, e é o Senhor que tem o controle da natureza, é o Senhor que tem o controle, Senhor, meu Deus, em suas mãos, Pai. Ô Deus querido, Deus amado, dai-me força, Senhor, meu Deus, para todos os dias, Senhor, eu bendizer ao seu nome. Dar-me força, Senhor, meu Deus, para todos os dias eu te buscar, Pai. E levar, Senhor, meu Deus, essa leitura bíblica a quem quer conhecer a sua palavra, a quem quer ouvir a sua voz, meu Deus. E que não seja eu, Senhor, meu Deus, aqui neste canal a falar com eles, mas que seja o Senhor, meu Deus, transmitindo a mensagem através da minha boca, Pai. Que o Senhor possa tocar no coração dos seus filhos e filhas, Senhor, meu Deus. Repreende, Pai. Em nome de Jesus, repreende, Pai, todo o mal da vida dos teus filhos. Que eles venham ter condições de criar seus filhos, colocar o alimento sobre a mesa. Pai, visita o celeiro dos teus filhos, Pai. Pai, vai repreendendo todo espírito devorador, todo espírito maligno, todo espírito da destruição. Vai repreendendo, vai jogando por terra, Pai, em nome de Jesus. Porque o Senhor nos deu poder e autoridade para profetizar bênçãos sobre nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa proclamar, Senhor, meu Deus, em nossas vidas, Senhor, meu Deus, as suas bênçãos. Pai, vai de encontro a esses casais que se encontram, papai querido, separados, que se encontram, Senhor, meu Deus, à beira do divórcio, que se encontram, Senhor, meu Deus, à beira da separação, Pai. Vai repreendendo, Senhor, meu Deus, todo o mal sobre a vida dos teus filhos, Pai. Vai abençoando os casamentos, vai abençoando, Pai, esses que ainda vão se casar, Pai. Que eles venham conhecer a sua palavra, que eles venham viver, Senhor, meu Deus, não só a 2, mas a 3. Que eles venham viver sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Pai. Que o marido, que a esposa possa trazer sobre eles o Espírito Santo, Pai querido, e sejam abençoados, Senhor, meu Deus. Cuida dos nossos jovens, Pai. Abençoa as escolas, os orfanatos. Abençoa, Senhor, meu Deus, os manicônios. Abençoa, Senhor, meu Deus, os presídios femininos e masculinos. Abençoa, Senhor, meu Deus, aqueles lugares, Pai, onde se encontram aquelas pessoas perturbadas, Senhor, meu Deus, sem memória. Oh, Deus maravilhoso, sara a nossa terra, Pai. Eu clamo a Ti nesse momento, Pai. Sara a nossa terra, Senhor, meu Deus. Quantas maldades estão se passando pelo mundo, Pai. Que o Senhor possa tocar no coração dessas pessoas, Senhor, meu Deus, e transformar vidas, Pai, todos os dias, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, orem comigo, Pai nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E todos dizem amém. Graças a Deus. Amém? Irmãos, hoje eu vou deixar uma breve mensagem para vocês no livro de Salmos. Como todas as minhas leituras, eu sempre leio, né, o Salmo 91, o Salmo 23. Mas hoje eu estarei deixando um salmo diferente, irmãos. Hoje eu estarei deixando aqui para vocês um salmo que vem, o Salmo 63, amém? Ele é uma oração por uma alma sedenta, de uma alma sedenta. E o que nós somos? Almas sedentas por bênção, sedentas pela resposta de Deus, amém? Então que vocês possam me acompanhar no Salmo 63, amém? Eu vou ler alguns versículos até onde Deus permitir, e que vocês possam entender que Deus quer que nós tenhamos sede
sede da palavra, sede do Espírito Santo. Amém? Ó Deus, Tu és o meu Deus, levanta-me-ei de madrugada e te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne deseja em terra seca e cansada, onde não há águas. Irmãos, esse salmo foi escrito por Davi enquanto ele estava no deserto de Judá, fugindo de Saul, irmãos. Era uma época obscura em sua vida. A declaração levanta-me-ei de madrugada e te buscarei parece um costume de Davi. A declaração a minha alma tem sede de ti também era uma declaração. Repetia muitas vezes, frequentemente. Aqui nós vemos, irmãos, nesses salmos que Davi, ele buscava incansavelmente a Deus pelas madrugadas. Isso nós que através desses versículos nós venhamos entender que é nas madrugadas a melhor hora que nós temos para buscar a Deus. Por quê? Porque nós não estamos preocupados com o dia a dia, nós não estamos preocupados com os afazeres domésticos, porque é um horário que nós estamos descansando. E é nesse horário que nós devemos buscar a Deus, porque nós buscamos a Deus, somente a Ele, e nós não iremos nos sair do foco. Perdão, irmãos. Muitas vezes nós oramos durante o dia, mas nós estamos orando, mas preocupados com uma panela no fogo, preocupados com o menino para ir para a escola, preocupados com isso ou com aquilo. E as madrugadas não, irmãos. É um horário que você não tem desculpa em dizer assim, eu tenho que fazer isso ou aquilo. Porque é o horário que Deus está dando para vocês em descanso. Então é nessas horas que nós temos que incansavelmente buscar a Deus. Amém? Para ver o seu poder e a tua glória, como te vi no santuário, porque melhor é a tua misericórdia do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei em minha vida, em teu nome levantarei as minhas mãos. Será saciada minha alma como de tutano e de gordura, e a minha boca com lábios de júbilo te louvará. Quando me lembrar de ti, em meu leito, quando meditar sobre ti nas vigílias da noite. Meditar a palavra de Deus dia e noite é cura para o medo, a ansiedade, desse modo para a maioria das enfermidades, irmãos. Olha esse versículo, eu tenho certeza que esse versículo aqui serve para alguém aí do outro lado. Deus está enviando uma mensagem para alguém aí do outro lado. Então, receba, você que está necessitando desta palavra. Quando me lembrar de ti em meu leito, quando meditar sobre ti nas vigílias da noite. Significa meditar na palavra de Deus dia e noite. É cura para o medo, a ansiedade e, desse modo, para a maioria das enfermidades, irmãos. Meditar em Deus, meditar na palavra dia e noite é cura para todas as enfermidades, irmãos, seja ela qual for. Amém? Porque tu tens sido o meu socorro, assim na sombra de tuas asas eu me regozijarei. Está a minha alma pegada a ti, a tua mão direita me sustenta. Mas os que para a destruição procuraram a minha alma cairão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus, e qualquer um que por ele jurar se gloriará, porque a boca dos que falam mentiras será fechada. Irmãos, os 10 primeiros versículos contam o primeiro advento do filho de Davi e Senhor. O 11º versículo fala do segundo advento. Em seu primeiro advento, ele viu que este mundo era um deserto, uma terra árida e esgotada,
sem uma corrente de refrigério moral sequer, e seu coração teve saudades das alegrias que ele tinha provado desde a eternidade no seio do seu pai. Mas apesar dele ter confirmado que este mundo era um deserto sedento, viu que Deus era uma fonte satisfatória de gozo e felicidade. É bem possível que Davi tivesse consigo o rolo dos Salmos 91, que Moisés tinha escrito aproximadamente 500 anos antes. A declaração de Davi significa que não importa qual era a situação ou onde que eu levasse adiante, ele seguiria. Muitos cristãos se prosseguem se isto for proveitoso, ou se crerem assim. Muitos, ao atravessar tempos difíceis, deixam de se prosseguir. Davi se referia a Saul, aqueles que aliaram a ele. O maior filho de Davi se refere aos escribas, fariseus e saduceus. Todos aqueles que o rejeitaram morreram e foram para o inferno. É o mesmo hoje em dia, e de fato sempre será assim para todos os que o rejeitam, irmãos. Exatamente como o Espírito Santo havia predito, aconteceu. Saul foi entregue ao poder da espada no ano 70 depois de Cristo. Toda Jerusalém foi entregue ao poder da espada. E isto aconteceu exatamente como predito. Entretanto, isto tem a ver com um aspecto mais importante do maior, filho de Davi, e com sua segunda vinda. Irmãos, aqui nós vemos que os nossos inimigos, eles são entregues ao fio da espada. O fio da espada quer dizer a morte. Porque se nós buscarmos a Deus, se nós termos sede da palavra e estarmos sempre diante de Deus, a nossa vida será salva. Nós teremos êxito. Não interessa o que nós passamos. O importante é o que Deus faz em nossas vidas. Nós temos que entender que nós não passamos por um deserto sozinho, nós não passamos por um vale sozinho. Deus sempre está junto conosco. Mas se nós dermos lugar para que Ele entre, se nós deixarmos Ele participar das nossas vidas. E como é que a gente faz com que Ele participe de nossas vidas? Nós temos que crer na palavra, nós temos que acreditar no que Deus é capaz de fazer em nossas vidas, irmãos. Então essa palavra fica para você, aí do outro lado. Irmãos, não há enfermidade que Deus não possa curar. Não há desemprego que Deus não possa te deixar empregado. Nós temos que entender que a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. A porta que Deus fecha, homem nenhum abre. Então, sustente essa palavra e entenda. Não insista em algo que Deus já tirou da sua vida. Não insista em algo que Deus já afastou da sua vida. Insista em algo que Deus quer que você permaneça. Amém? Permaneça na presença de Deus. Louve a Ele. Glorifique a Ele. Tá triste? Vai ouvir um louvor. Vai louvar junto. Vai glorificar o nome de Jesus. Que você vai ver a mudança que Deus fará na sua vida. Amém? Que vocês possam ficar todos na paz do Senhor. Que essa palavra venha entrar como refrigério nas suas almas. Que vocês possam se inscrever aí, ó, embaixo no canal. Se inscreva, me ajudando. Eu preciso chegar a pelo menos a 1000 inscritos para mim poder começar também, irmãos, a fazer conteúdos para crianças. Porque nós temos que estudar para os jovens e adultos, mas também nós temos que incentivar o pensamento das crianças, porque hoje as crianças estão muito ligadas em redes sociais, estão muito ligadas em coisas superficial, coisas essas que estão enfeitiçando a vida de nossas crianças. Então vamos passar. Vocês vão me ajudar, porque eu vou começar a lançar conteúdos para crianças. Vou tentar, eu sei que através de Deus, incentivar nossas crianças a ouvir vídeos, ouvir a palavra, conhecer mais de Deus. Porque isso nossos filhos necessitam, amém? Fiquem todos na paz do Senhor.